o livro, ele não chega aos pés da série, porque a série, na verdade, foi inspirada no livro. Então, ela é como se pegasse aquela ideia e ela criasse um cenário muito maior pra gente vivenciar aquilo. Olá, meus nobres calvos, calvas, tonhões! Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Algo Além. Eu sou a Andréia, pra quem não me conhece. Pra quem tá acostumado a ver o Wagner junto, né, o bichinho tá trabalhando que nem doido, então por isso ele tá sem tempo de estar participando dos vídeos. Então, a gente tá fazendo do jeito que a gente consegue. Eu tô trazendo esse vídeo porque quando eu fiz o vídeo sobre The Handmaid's Tale, há muito tempo atrás, numa galáxia muito, muito distante, ele bombou pra cacete. Eu vou deixar aí o print pra vocês darem uma olhada. Eu tava reassistindo o vídeo, eu gostei bastante. Inclusive pensei em repostá-lo. Mas, levando em consideração que naquela época eu tinha uma câmera ruim, eu tinha que gravar durante a noite, porque eu morava do lado de uma oficina. Então, não que eu não tenha barulho, não sei se tá dando pra ouvir, mas o Roman tá roncando. Eu editava no Movie Maker, gente. Olha que coisa boa. Então, eu tô trazendo novamente esse assunto. Eu espero que vocês gostem, porque foi um dos vídeos que eu mais gostei de fazer. Inclusive, eu tenho o livro que inspirou The Handmaid's Tale, ou o Conto da Aya. Se você gosta desse assunto, se você gosta de fazer uma crítica social foda, se você gosta de ir além, já dá uma voadora no like, já se inscreve no canal e bora pro vídeo. Então vamos lá, né? Vamos primeiro contextualizar qual que é a diferença entre complexo e síndrome. Diferente do complexo, a síndrome, ela é uma reunião de ideias que a pessoa vai passando no decorrer da vida. Então, pode ser os gatilhos mais diversos possíveis e a pessoa, quando tem algum gatilho que ativa alguma coisa que está na mente dela, acaba acontecendo uma série de coisas que podem afetar não só a mente dela, como também até as pessoas que estão em volta ou ainda a parte física. O complexo não. O complexo normalmente ele é fomentado por ideias. Ideias que são muito semelhantes, que podem vir tanto da parte de religiosidade, como também ideias da família, pode ser coisas da vivência daquela pessoa. Então ela vai criando o quê? Um mecanismo de defesa, ou seja, um complexo daquilo tudo, e ela começa a evitar situações parecidas de forma não pensada. Então a gente pode falar que o complexo é como se fosse uma crença pessoal. A pessoa crê naquilo, ela não consegue desvencilhar. Porém, ambas as situações são tratadas da mesma forma pelos psicólogos ou pelos psiquiatras e outros profissionais da área, que nada mais é do que a desconstrução dessas ideias e entender que cada situação é uma situação. Então, cada uma tem que ser tratada de uma forma diferente. Bater uma salva de palma aqui pro profissional. No caso do complexo Madonna prostituta, é muito fomentado, e pra gente aí que é dos anos 90 viu isso de diversas formas, tanto na parte de mídia como na parte religiosa e de outras formas. Ele vem da seguinte ideia que Freud propôs: onde se existe amor, não existe prazer. E onde se existe prazer, não pode existir amor. O indivíduo que ele sofre desse complexo, ele começa a subentender que a mulher que produz prazer, ela é prostituta. Então ela não serve para casar, ela não serve para formar uma família, ela não serve para nada dos dogmas tradicionais familiares. E o vice-versa acontece também. Só que para aquela mulher ser pura, ela não pode praticar atos libidinosos, vamos dizer assim. Eu quero saber quem transa nessa porra. No caso do The Handmaid's Tale, que é o vídeo que eu fiz e que mais bombou, ele trata isso de uma forma muito interessante e bem chamativa e fácil de se compreender. Para quem nunca assistiu a série ou para quem nunca leu o livro, o que acontece? Só para fazer uma contextualização para vocês entenderem o que acontece naquele drama distópico, etc. O mundo sofreu uma catástrofe nuclear, além de outras coisas, né, que os seres humanos fizeram, e por conta disso ele tá ficando estéril, ou seja, a natalidade está caindo muito. Para tentar sanar essa situação, um grupo de extremistas, que eles se definem como filhos de Jacó, eles começam a programar e eles conseguem fazer um golpe de estado nos Estados Unidos, onde agora eles chamam de República de Gileade. O que acontece nessa república? Lá eles começam a dividir as mulheres em castas, onde aquelas que engravidam, eles capturam, treinam
ensinam e vendem para famílias ricas. E essas famílias ricas normalmente são formadas por um casal tradicional, onde a mulher se veste de azul, justamente para fazer uma referência à Madonna, né, ou à Virgem Maria. E essas mulheres que engravidam, eles vestem de vermelho, justamente para fazer uma referência à prostituição, à depravação. Ela é muito safadona. Meio que usam uma passagem de Gênesis para justificar toda essa ideia bizarra que eles tiveram. Mais precisamente o capítulo 30, onde fala que Jacó, ele era casado com 2 irmãs e ele gostava mais da Raquel. Só que a Raquel, por alguma sacanagem do Deus deles, eu acho, ela não podia ter filhos. Só que podia ter filhos era a irmã dela. E aí, a Raquel, no ápice de sua mentalidade, ela fala assim: eu vou pegar a minha aia, que pra quem não sabe, é como se fosse a dama da nobreza, né? Alguma coisa assim. Seria uma serviçal muito, muito próxima da dona da casa, que eles também chamam de escrava também. Ela pega a Bila, que é essa escrava, essa serva, essa dama do lar, leva pra cama junto com Jacó, fala que ele pode engravidar ela, que ela vai criar como se fosse filho dela. Tomar decisões idiotas me deixa feliz. Então, pessoal, eu tô chegando aqui do trabalho agora e a Andrea tava me explicando aqui sobre o vídeo que ela tava fazendo, né? Sobre a história de Jacó, né? E eu não teve como não ter que dar um adendo, né? Sobre isso, né? Porque o cara veio de um lugar distante, atrás do irmão, chegou lá, se apaixonou pela sua sobrinha mais nova, né? Praticamente, eu acho que era de menor, né? O que eu preciso fazer pra ter um pouco de paz nesse lugar? É isso que você quer, que eu me deite com a serva. É isso que você quer pra me deixar em paz. É só isso que eu tô te pedindo. Muito bem. Não, não, Jacó! Alô, Polícia Federal! E pediu ela, né, a mão dela como salário, né? E ele ficou lá, trabalhou 7 anos, CLT, né, pagando INSS e tal. Aí depois de 7 anos, o irmão vai lá e trola ele. Pega no dia do casamento, o cara enche a cara e acorda do lado da mais velha, né? Que era que ele não gostava muito. Aí ele ficou puto pra caramba, eu também ficaria, né? Porque afinal, quem já trabalhou 7 anos na mesma empresa, na CLT, tá ligado, né? Que não é pra todo mundo, né? Pra qualquer um. Porque carteira assinada é coisa de pobre. Ele chega lá e reclama e o irmão dele pega e fala, então, é que a sua rescisão aqui, né, tem uns cargos de IOF, né, umas férias que a gente não te deu, então você vai pegar e levar as 2, simples assim. Tá, né, tá bom, vamos embora, né. E cada uma das 2 filhas, né, o irmão deu uma serva pra cada. E como o Deus do Antigo Testamento é meio poucas, né, gostava de fazer umas trollagens, pegou e foi lá e castrou a que ele mais gostava, então ela não conseguia dar filhos pra ele. E só teve filho com a mais velha, que ele não gostava tanto. Aí a mais nova já ficou com ciúme, porque não podia dar filho pra ele. E teve a brilhante ideia de dar a própria serva para o marido engravidar, né? Nice. Então ele pega e faz um filho com a serva, da mais nova, que não podia dar filho pra ele. Aí a outra também ficou puta, e o que ela fez? É lógico, também deu a própria serva pra ele também engravidar. E o cara foi tendo aquele tanto de filho, que eu acho que ele morreu de tanto fazer filho, né? Não sei como é que ele morreu. E apesar, depois de passar alguns milênios assim, ele se reencarnou, começou a cantar uns funk e foi batizado como MC Cato. Senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a puta. O que é o roteiro de Game of Thrones perto disso, né? Então, tipo, com certeza o cara deve ter tirado daí, né? A inspiração completamente. Quem não sabe fazer, copia mesmo, né? Eles usam toda uma contextualização bíblica para justificar tudo o que está acontecendo ali, que é uma ditadura bizarra, totalmente teocrata e patriarcal. Então, é muito interessante essa obra, porque assim, ela fala justamente do que acontece com as mulheres quando elas são divididas em 2. Porque a personagem principal, ela tem nuances, só que ela é obrigada a se tornar apenas uma escrava sexual de um cara muito rico e que pertence à alta casta daquela república. Bando de burguês safado! Então, por fim, só para concluir, The Handmaid's Tale, ou O Conto da Aia, como também ficou traduzido e conhecido aqui no Brasil, escrito por Margaret
Atwood, acho que é assim que falou sobre o nome dela. É um best-seller, é muito interessante, inclusive a capa dele eu vou deixar aí pra vocês darem uma olhada, porque eles colocaram meio que uma cobrinha do lado da Tawaya. As referências das cores também eu acho muito interessante, né, porque assim, a impureza tá tão ligada ao vermelho que, pra quem já assistiu Matrix, deve lembrar daquela cena icônica de quando o Neo tá caminhando no meio de um mundo de gente de cinza e ele vê algo vermelho, né? Estava me ouvindo, Neo? Ou estava olhando para a mulher de vermelho? Eu estava... Olhe de novo. Como a mulher de vermelho, ela sempre aparece como a distração, né? A parte que não se leve a sério, vai te tirar do teu caminho. É complicado. Então a gente vê, principalmente nos anos 90, isso não é muito comum. Outra coisa, não afeta apenas homens. Que é aquele cara que fala assim, não, eu vou casar com a virgem, com a santinha e vou ter os meus filhos, mas de vez em quando eu vou dar uma passada ali na casa das primas e dar um rolezinho legal com os meus amigos, sabe? Não, isso também afeta mulheres e eu sou a prova viva disso porque eu vivi os anos 90. Existiam muitas mulheres quando eu era mais nova que falavam assim, Você tem que se dar valor, senão nenhum homem vai te querer. Você não pode ficar por aí querendo expor as suas ideias. Chato pra caralho. isso eu passei tanto dentro de casa como também com pessoas da sociedade. Então pra você ver como esse complexo ele é enraizado, não só na mente dos homens, mas fomentado por mulheres também. Tô cansado de ver você se autodestruindo. Enfim, gente, o vídeo é sobre isso. Espero que vocês tenham curtido. Assistam a série porque ela é muito boa. Se você tem alguma sugestão de assunto para estar passando para nós, tamo junto. Deixa aqui no comentário. Se inscreva, deixa o seu like. Vem com a gente que é sucesso. Um beijo. Comeu ela! Ele comeu você! Tá com medo de apanhar? Comeu! Eu não tô com medo de vergonha na sua cara e fala a verdade. Você tá falando a verdade, não? Eu tô falando a verdade. Tá falando a verdade, não? Eu tô. Porque eu não te comi você. Mas ficou. Você sabe muito bem que eu não te comi você. Comeu! Não, comi só desgraça. Mas você tava querendo ficar comigo lá e querendo dar pra mim. Aqui, desgraça, eu não te comi você não, desgraça. Seja mulher, você tá estragando a tua vida e estragando a minha com uma coisa que eu não fiz. Certo? Você sabe muito bem disso aí. E dentro do teu coração você sabe que é verdade, que eu não te comi. Você sabe disso. Não deu, não Você deu. sabe disso. Deu, Tairine. Confirma que deu. Fala, deu. Você tá mandando ela falar, ela vai falar do Eu meu. dei mesmo? Deu seu rabo, desgraça. Eu vou bater.